Boa noite a todos. Hoje, 1º de julho de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Nós vamos retomar o item 255, em que falaria: devemos nós, os espíritas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais, possam nos envolver. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Senhor Jesus, nosso divino amigo, nós aqui reunidos em Teu nome, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estudo, reflexão, esse momento em que paramos no corre-corre da vida física para estudar e termos cada vez mais consciência da nossa condição espiritual. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que permita que os bons espíritos possam nos auxiliar, nos amparar, nos conduzir e nos inspirar, Senhor, nesse trabalho que realizamos em Teu nome. Que as Tuas bênçãos de misericórdia possa cair sobre todos nós e que nós possamos, divino amigo, sempre despertar para a realidade espiritual ao qual nós nos predispomos verdadeiramente a reencarnar. Graça te damos, Senhor. A questão 255 de O Livro Consolador perguntaram assim a Emmanuel: devemos nós, os espíritas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? Eu devo abrir a instituição apenas para fazer atendimento espiritual? Seria a caridade espiritual? Ou eu devo fazer também a caridade material? Ele diz assim: a divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no fora da caridade não há salvação, porque a igreja dizia na Idade Média, fora da igreja não há salvação. E aí veio Kardec com o novo lema: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação, fecha aspas, é bastante expressiva para que nos percamos em minuciosas considerações. Todo o serviço da caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Caridade desinteressada. Se Francisco Cândido Xavier tomou uma proporção enorme, não foi só pelo fenômeno mediúnico, foi pelo homem caridoso que ele era. Foi o fato dele ter pego todas aquelas obras e ter direcionado, assinado os direitos autorais, assinado em cartório, ele doando, ele nunca ficou com R$1 das vendas do livro. Então, todo esse movimento de simplicidade e de auxílio ao próximo, isso sim chamou a atenção muito do mundo em relação a Francisco Cândido Xavier. Urge quer dizer, olha, é urgente mesmo, é para ontem, Urge, contudo, que os espíritas sinceros, então quer dizer que tem espíritas falsos, os espíritas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência. Essa é a função da doutrina, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência. Porque se há uma renovação íntima do homem, obviamente que ele se torna um homem bom. Então, a renovação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Um homem evangelizado é um homem caridoso.
Não tem como desassociar isso. Então eu não tenho que me preocupar se o homem vai ser caridoso. Nós temos que nos preocupar na nossa autoiluminação. Uma vez eu me autoiluminando, é impossível ser indiferente ao outro, à dor do outro. Dentro desses imperativos, é lícito encarecermos a excelência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã, com vistas ao futuro. Não podemos desprezar a caridade material, que faz do espiritismo evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados, mas não podemos esquecer que as expressões religiosas sectárias, que são de partidos, também organizaram as edificações materiais para a caridade no mundo, sem esquecer os templos, asilos, orfanatos, monumentos. Todavia, quase todas as suas obras se desvirtuaram em vista do esquecimento da iluminação dos espíritos encarnados. A gente vai ver esse momento na obra Paulo e Estevão, quando nosso Senhor Jesus já havia sido assassinado, morto. Os discípulos continuaram o trabalho, até porque mataram o corpo de Jesus, mas o espírito não morre. Então ele continuou mais vivo do que nunca. E nesse movimento, eles fundaram a Igreja do Caminho em Jerusalém, porque muitos discípulos ficaram em Jerusalém. Então o próprio Pedro, o apóstolo, João, o evangelista, Tiago, o Tiago menor, eles formaram um grupo e ali eles faziam um trabalho de assistencialismo realmente, de assistência aos abandonados, aos idosos, aos ancianos. Eles catavam todo mundo e colocavam ali dentro da Igreja do Caminho. E o próprio João evangelista, ele meio que se questiona, ele disse assim: tá certo que nós estamos trabalhando, mas nós precisamos ensinar Jesus. Nós precisamos continuar a evangelização, então nós temos que fazer esse trabalho. Como é que nós vamos fazer isso? E aí foi quando começou a ideia de começarem a fazer as palestras, realmente palestrar e falar sobre Jesus. Então a gente vê João Evangelista já com essa ideia, já com esse movimento de não ficar só na caridade. É necessário a gente libertar a consciência, e libertar a consciência é evangelização, não tem outra forma. Aí continua ele: a Igreja Romana é um exemplo típico. Senhora de uma fortuna considerável e havendo construído numerosas obras tangíveis de assistência social, sente hoje que as suas edificações são apenas de pedra, porquanto em seus estabelecimentos suntuosos o homem contemporâneo experimenta os mais dolorosos desenganos. Porque você olha as igrejas enormes, suntuosas, templos assim grandiosos e o povo morrendo de fome. Então, as obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos, porque, reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na terra uma sociedade transformada, onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Então eu acho lindo quando diz assim: a obra da caridade material, ela somente alcança a sua feição divina quando ela colima para a espiritualização do homem. Então eu posso todos os domingos acordar às 6 horas da manhã, fazer um caldeirão, levar para dar sopa. Isso não me torna um humano melhor, isso não me espiritualiza. Então realmente o ápice da caridade é quando eu consigo fazer a caridade e me torno um ser humano melhor. Esse é o ápice da espiritualização. Isso sim faz sentido. Às vezes eu sou um trabalhador espírita há 30, 40 anos, mas brigo com todo mundo dentro da casa espírita, acabo perseguindo as pessoas, sou chato, sou antipático. E aí? De que caridade é essa? É a mesma coisa eu estar aqui servindo sopa, a gente vê isso, a pessoa está fazendo um trabalho aparentemente dentro da casa do nosso Senhor Jesus e é uma pessoa grossa, antipática, responde de forma azeda para o colega que está trabalhando, que é um voluntário. Então a gente percebe que não há uma autoevangelização ali,
E é o que o Emmanuel fala, por isso que ele diz: as obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos. Por quê? Reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na terra uma sociedade transformada, onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos os que sofrem, né? Onde o lar genuinamente cristão. Gente, cuidar dos meus filhos é um ato instintivo, é instinto. Isso é Deus que dá. Instinto é Deus te dando. Então Deus colocou em nós esse instinto maternal como instinto paternal. Isso é Deus para que o homem pudesse cuidar dos filhos menores. O amor ele só surge mediante o conviver, o cuidar. Então é eu cuidando de que eu desenvolvo o amor em mim. Então, ou seja, cuidar dos meus foi Deus conduzindo para isso. Mas quando eu deixo de olhar só para os meus e passo a olhar para todos como meus filhos, aí sim esse é o lar genuinamente cristão. Esse é o lar genuinamente cristão. Depreende-se, entende-se então, pois, que o serviço de cristianização sincera das consciências constitui a edificação definitiva, para a qual os espíritas devem voltar os olhos, antes de tudo, entendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa. Entendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa que lhes compete efetuar, junto de qualquer realização humana, nas lutas de cada dia, na tarefa do amor e da verdade. Então, a pergunta do início que foi feita para o nosso querido Emmanuel era qual seria a caridade, que ele diz assim, devemos nós, os espíritas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? E aí o Emmanuel deu toda essa resposta bem longa, explicando que a material ela é necessária, que legal, mas não é ela que faz do homem melhor. Não é ela que espiritualiza o homem. A espiritualização do homem é justamente o quê? É o amor. Eu estudo, eu começo a entender a minha condição, eu começo a perceber que eu sou uma essência, eu sou um espírito, eu começo a perceber que eu não posso viver de forma individualista, que eu não sou dona do mundo, que Deus não é meu escravo. Você está entendendo? Eu já começo a me colocar na condição de escrava do Senhor realmente, entendeu? Seja feita em mim a tua vontade. Esse movimento de espiritualizar, aí sim, essa é a coroa da verdadeira caridade material. Só a caridade, só obra, sem espiritualização, isso não resolve muito não. Porque o propósito da caridade material é despertar em mim o amor, só isso. 256 do livro Consolador, livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Como interpretar a esmola material? No mecanismo de relações comuns, o pedido de uma providência material tem o seu sentido e a sua utilidade oportuna, necessária, como resultante da lei de equilíbrio que preside o movimento das trocas no organismo da vida. A esmola material, porém, é índice da ausência de espiritualização nas características sociais que a fomentam, favorecem. O que ele está querendo dizer? A pergunta é como interpretar a esmola material. Então, se alguém terá que pedir esmola, chegar nesse movimento de ter que pedir esmola, isso mostra o quê? Índice de ausência de espiritualização nas características sociais que a fomentam. Então, não é necessário que um irmão nosso viesse nesse movimento de humilhação, vamos dizer assim, pedir esmola. Então, isso mostra uma patologia na sociedade.
Qual seria o movimento? Alguns países já bem mais evoluídos, socialmente falando, quando eles percebem que tem uma família, um grupo em uma situação de desemprego, a própria sociedade, a própria prefeitura, a parte política vai até essa família e estrutura essa família até essa família voltar a ter um trabalho e poder se sustentar dignamente. Então esse seria um movimento até mesmo político-social. No nosso país não tem. Então hoje nós estamos vivendo algo muito doloroso, que são os nossos irmãos que estão vindo da Venezuela e que tomaram as ruas da cidade de Manaus. Todos os sinais de trânsito, nós temos ali um grupo de mulheres e de crianças, de cortar o coração, mas a pergunta é o que fazer com tanta gente? São muitos. Então, o nosso Emmanuel ele faz isso, que é índice da ausência de espiritualização nas características sociais que a favorecem. Ninguém, de certo, poderá reprovar o ato de pedir e muito menos deixará de louvar a iniciativa de quem dá esmola material. Diz Emmanuel, eu não estou aqui nem para reprovar, não vai aqui, de certo poderá reprovar o ato de pedir e muito menos deixará de louvar a iniciativa de quem dá a esmola material. Não estou aqui nem para criticar quem pede e nem para criticar quem está dando. Aí vem Emmanuel, todavia, é oportuno considerar que, à medida que o homem se cristianiza, vive o Cristo em si, iluminando as suas energias interiores, Todo movimento que eu faço, eu utilizo energia íntima, mas nem sempre eu ilumino essa energia. Por exemplo, quando eu estou com raiva, que eu grito, que eu xingo, eu uso uma energia? Uso. Essa energia está iluminada? Não. Todo o nosso movimento há um gasto. Por exemplo, se eu reclamo, às vezes, ao final da noite, aquele nosso cansaço físico é que nós gastamos a energia e não iluminamos essa energia. Gastamos com reclamações, com raiva, com ódio, a gente fala muito, a gente despende uma energia muito grande que chega ao final da noite, a impressão é que a bateria realmente descarregou totalmente. Mas é nesse movimento. Então, aqui ele fala da energia, é interessante quando ele diz, ilumina a energia. Ou seja, utiliza essa energia iluminada, ilumina ela, utiliza ela para o bem. Todavia, é oportuno considerar que, à medida que o homem se cristianiza, iluminando as suas energias interiores, mais se afasta da condição de pedinte para alcançar a condição elevada do mérito pelas expressões sadias do seu trabalho. Então, no primeiro movimento, eu não vou criticar o pedinte, mas à medida que esse ser utiliza a sua energia e ilumina essa energia, porque o fato dele estar ali pedindo no sol quente, aquilo ali, ele usa uma energia, mas ilumina isso. Então ele diz assim, à medida que a pessoa começa a fazer essa iluminação íntima, o que ela faz? Mais se afasta da condição de pedinte, para alcançar a condição elevada do mérito. Eu recebo porque mereço, eu trabalho. Sai da condição de pedinte, pelas expressões sadias do seu trabalho. Então não é uma crítica, é uma observação. Então nós tivemos um grupo muito grande, nós recebemos de irmãos haitianos. Eu não me recordo de ter visto um irmão haitiano num sinal pedindo dinheiro. Eu me recordo sim deles vendendo picolé, din-din,
trabalhando, pedindo trabalho. A própria instituição, nossos irmãos católicos fizeram um trabalho muito bonito. Um grupo de irmãos também, nós espíritas, nos unimos aos católicos para também receber esses irmãos, e eles queriam realmente trabalho. Uma pessoa já um pouco já iluminada, ela não admite pedir, ela quer trabalhar para que tenha realmente merecimento de estar recebendo aquele valor. Continua Emmanuel: quem se esforça nos bastidores da consciência retilínea dignifica-se e enriquece o quadro de seus valores individuais. Bastidores, por quê? O bastidor é aquela parte que ninguém vê. E a nossa consciência nada mais é do que algo bem íntimo, ninguém vê, só nós. Quantas vezes a gente faz alguma coisa, nós sabemos, a nossa consciência sabe. E o que fizemos não é algo reto, alinhado. Por isso que ele diz: quem se esforça nos bastidores, se esforça, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz. Eu ainda não sou uma pessoa que vivo 100% na linha, mas é aquela criatura que o que? Se esforça. Isso que ele diz: quem se esforça nos bastidores da consciência retilínea dignifica-se e enriquece o quadro de seus valores individuais. Eu me esforço para estar dentro de uma forma reta para com a minha própria consciência. Se eu faço esse movimento, enriquece o quadro dos meus valores íntimos. E o cristão sincero, então tem um cristão falso. E o cristão sincero, depois de conquistar os elementos da educação evangélica, não necessita materializar a ideia da rogativa da esmola material, compreendendo que, esperando ou sofrendo, agindo ou lutando nos esforços da ação e do bem, há de receber sempre de acordo com as suas obras, de conformidade com a promessa do Cristo. Então, não faz uma crítica a quem pede, mas ele diz que se a pessoa realmente tem um pouquinho de consciência retilínea, a predisposição dela realmente é para o trabalho. E temos aprendido, quem vai para a rua pedir esmola, normalmente já é um ato que vicia e dificilmente a pessoa sai disso. Às vezes a pessoa passa, olha, eu me recordo uma vez uma senhora, a mãe da minha amiga comentando, chegou e pediu uma esmola na porta da casa. E ela disse assim: minha filha, minha empregada não veio hoje, você quer lavar uma roupa? Eu lhe pago. Aí ela disse: tem máquina de lavar? Então eu acho assim que normalmente o que sai batendo de porta em porta quase sempre já é o viciado. O que está na beira da calçada quase sempre é o viciado. É aquilo que o Evangelho diz: vá atrás dos necessitados ocultos. Normalmente esses, os ocultos que passam necessidade, ficam dentro da casa e tentam se virar com o que tem ali, às vezes estão passando necessidade mesmo. O que vai para a rua, que usa às vezes criança, para sensibilizar o coração alheio, isso é de uma perversidade enorme. Então, se você se predispõe a sair de casa, você limpa quintal, você varre, você faz tudo, trabalho tem. O que falta às vezes é realmente a vontade para ganhar, por mais que seja pouco, que é isso que ele diz aqui no final, quando ele diz assim: agindo ou lutando nos esforços da ação e do bem, há de receber sempre de acordo com as suas obras e de conformidade com a promessa do Cristo. Então, o que a gente não pode é perder as esperanças. E quando a gente trabalha, eu costumo dizer que Jesus não manda para sobrar, ele manda a quantidade exata. Mas você está trabalhando, está se esforçando. Sobra? Não sobra, mas dá para você pagar suas dívidas, dá para você pagar os seus compromissos, dá para você se alimentar dentro das suas necessidades monetárias. Então, falta realmente esse nosso movimento de... Você imagina se você está sentindo fome, se eu tenho tendência para matar, eu vou matar, porque me revolta. Mas quem não tem tendência não vai fazer isso, por mais que esteja com fome.
mas vai para a beira do rio, vai lá para Panaí, né? É uma feira que tem aqui. Chega ali, posso lhe ajudar a carregar isso, carregar aquilo, e sai de lá com peixe, seja lá o que for. Vim de uma família que nós passamos muita necessidade, né? Quando se quer, se quer. Me lembro do próprio livro Alcione, lembra a dificuldade que o padre Damiano estava vivendo para pagar a própria despesa, e ela se uniu com o irmãozinho e foram cantar na rua. Mas ao mesmo tempo passou muita dificuldade, mas ela nunca pensou em pedir esmola. Ela realmente queria o quê? O trabalho, porque a gente não pode perder a esperança. Olha, às vezes a gente percebe, por exemplo, eu trabalhei como voluntária na colônia Então Aleixo. Muitas mulheres saudáveis. E passando necessidade, a gente arrumava trabalho. Elas não iam. Não iam. Às vezes eu chegava de surpresa, 2 horas da tarde, estava dormindo, balançando na rede, assistindo televisão. Nem eu. Né? Então, quando se quer, e a gente percebe, por exemplo, às vezes, eu me lembro de uma senhorinha que fazia limpeza numa outra empresa que nós trabalhamos, Dona Dulce. Ela tinha 1,40 m, no máximo, 1,45 m estourando. E ela tinha 9 filhos, sustentou todos fazendo faxina. E ela tinha segunda, terça, quarta, quinta e sexta, só não tinha sábado porque ela não queria. Então pensa, R$100 todo dia, R$500 por semana. E era elétrica, ela limpava, ela era muito rapidinho, muito engraçada, Dona Dulce. Então quando se quer, se tem. Quando se quer, se tem. O Emmanuel aqui nessa resposta, ele incentiva realmente o trabalho. Vamos para 257? A esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? A esperança e a fé é uma virtude só? Aí ele vem. A esperança é a filha dileta da fé. Porque se não há fé, logo não há esperança. Porque na verdade, quando eu me desespero, é a ausência da fé. Eu acho que aquilo eu não vou conseguir resolver, que eu não vou dar conta, que aquilo é muito difícil, que essa doença é muito isso. O meu desespero é a ausência da fé. Eu costumo sempre dizer, tudo que vem na nossa vida vem para ser resolvido. Não é para eu me desesperar, é para resolver. Seja o que for, doença, o que for. Acho assim, a partir do momento que a gente passa a ter consciência que nós somos um espírito temporariamente habitando um corpo físico, que tudo aqui é transitório, isso também quer dizer que nenhum problema é eterno, que ele também é transitório e vai passar. Vai morrer? Sim, vai acabar o corpo, mas eu não morro, eu vou continuar viva, eu sou um espírito. Acabou, para se preocupar para quê, gente? A esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão, esperança e a fé, uma para a outra. Porque se eu tenho esperança, é porque eu tenho fé. Se eu tenho fé, é porque eu tenho esperança. Não existe outra forma. Como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do próprio Sol. Então, não há como separar uma da outra. A esperança é como o luar, que se constitui do bálsamo da crença. Fé é a divina claridade da certeza. A função do bálsamo? Aliviar. Então, a esperança é como o luar, que se constitui do bálsamo da crença. Sem esperança, eu tenho a fé e tenho a esperança. A esperança é o bálsamo que diz assim, calma, vai passar. Isso não vai ser eterno. E a fé é a divina claridade da certeza. Por isso que uma está para a outra. A esperança é vai passar. A fé é ter a certeza que vai passar. Agora, essa certeza, gente, é o que a gente tem que entender. Nós temos muito medo de passar por provas ou por expiações, de sofrer. Nós temos pavor de sofrer.
mas porque nós ainda não ressignificamos isso. Eu não vou passar por sofrimento. Sofrimento é eu impondo a minha prova um sofrimento. Eu vou passar por uma prova, pode ser até mesmo uma expiação, mas eu não vou sofrer disso ou com isso. Eu vou ressignificar, eu vou ter que entender qual é a lição que a vida quer que eu tire disso. O que é que eu tenho que aprender com isso? Porque o sofrimento é uma escolha minha, particular. Tem gente que sofre muito porque perdeu um anel. E sofre mesmo. Tem gente que sofre muito porque perdeu o voo. Tem gente que sofre muito porque o ônibus passou direto. Não parou na parada que ela estava. Tem gente que sofre muito porque alguém esqueceu de você. Não ligou. E a pessoa sofre. Então, o sofrimento não é sinônimo de prova de expiação. Sofrimento é a forma que eu levo a minha vida. Então, eu posso passar por uma prova, passar por uma expiação e não sofrer com isso. Eu vou passar pela prova. Ninguém passa pela prova sorrindo, só se eu for psicopata. Mas sofrendo, não. Eu vou aprender lições. Eu posso até dar uma engelhadinha aqui na testa, né, porque está um pouco tenso, mas sofrer não. Sofrer é a opção. E o sofrimento é a ausência da esperança e é a ausência da fé. Que movimento é esse? Não é um movimento, essa fé, essa esperança, não pode ser assim, vai melhorar do jeito que eu quero. A fé, a esperança é, vai melhorar do jeito que Deus quer. Porque o que eu quero é uma visão curta, pequena e imediatista. O que Deus quer é o melhor para eu espírito. Então, mais vale eu passar uma encarnação, passando por provas e expiações, e sair da terra melhor do que quando eu cheguei, do que eu passar uma encarnação inteira no luxo, no prazer, nos excessos e perder todo o meu processo de evolução. Por isso que o nosso Senhor Jesus diz, ai daquele que ri, porque chorará. Lembra disso? Chorará porque vai chorar o tempo perdido. Então é isso que eu tenho que se ressignificar. Eu acho que eu estou sendo acariciada quando tudo está maravilhoso, todos os excessos, nada me falta, não tem um problema, o dia foi maravilhoso. O dia que a gente não tem uma encrenca para resolver, foi um dia que a gente não cresceu. Não cresci, não tive encrenca nenhuma. Um dia que aparece uma encrenca, que aí você tem como saber lidar. E essas encrencas são os alfinetes, é alfinetada. É só uma alfinetada, são coisinhas pequenininhas, que a gente se entala. Então, tem que acontecer essas coisinhas que nos tiram do eixo, para que a gente possa não se permitir sair do eixo. A gente volta, encaixa e resolve. Tem hora que a gente consegue resolver e tem hora que vai dizer, não dá agora, na hora exata eu resolvo. Pronto, acabou. Vai arrancar os cabelos por causa disso? É isso. Então, eu não tenho que pedir que o meu dia seja maravilhoso, que não aconteça nada de errado. Não. Que o meu dia seja maravilhoso para o meu progresso. Se tiver de acontecer alguma coisa de errado para eu resolver, que aconteça. Só quero, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria para saber lidar com isso. Pronto, acabou. Então é esse movimento, com fé e com esperança, tudo se vai. Não é a fé e a esperança que eu vou ficar deitada na rede tomando água de coco. Mas é a fé e a esperança do que vier, o Pai estará comigo e me ajudará a resolver. Recentemente eu vi uma entrevista de acho que foi o Leonardo Mocibino que me comentou, de um alpinista, e quando chegou na metade do caminho, ele de repente olhou para o nada, frio, casado, 3 filhos, deixou mulher, 3 filhos em casa, foi se meter no meio do nada para chegar não sei aonde. E ele disse assim, o que eu estou fazendo aqui? Arriscando a minha vida, sem nenhum propósito. Sem nenhum propósito. Então,
tem esse movimento da fé divina e da fé humana. A fé divina, ela nos leva a um salto muito maior, a um movimento muito no vertical. E como o exemplo que o professor trouxe, quantas vezes a gente gasta energia sem iluminar a energia, que foi a questão ainda há pouco. Fé é a divina claridade da certeza, e essa certeza que não é que Deus vai atender os meus caprichos pessoais, é a certeza de que tudo que vier a acontecer é o melhor para eu espírito. Quando nós aprendermos a nos entregar nos braços de Deus, sabe assim, um barco que se solta, diz: Senhor, pode me levar, vida leva eu. É confiar mesmo, não lutar. A nossa luta verdadeiramente é íntima, é eu me aperfeiçoar. Eu não tenho que me preocupar com A, B, C ou D. O que diz o nosso Senhor? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Hoje. E aí ele vem mais uma vez, quando ele fala: nem Salomão em toda a sua riqueza se vestiu tão bem quanto os lírios do campo, que quem veste é o Pai. O Pai alimenta as aves. Por que te preocupar com o dia de amanhã? Então é nesse movimento do hoje. Se eu fizer tudo certo hoje, se eu for íntegra com a minha consciência reta, se eu utilizar a minha energia iluminando essa energia, e se eu fizer o que Jesus pede, confia. Confia. Pronto, acabou. Eu não tenho que me preocupar com amanhã, depois de amanhã. Não tenho. É hoje. Fé é a divina claridade da certeza. 258. No caminho da virtude, o pobre e o rico da terra podem ser identificados como discípulos de Jesus? Vamos ver o que o Emmanuel responde. Ele diz assim: olha, o título de discípulo é conferido pelo Divino Mestre a todos os homens de boa vontade. Discípulo é aluno, tá? Sem distinção de situações, de classes ou de qualquer expressão sectária, né? Se é dessa religião ou daquela religião, em absoluto. Com responsabilidade dos bens materiais ou sem ela, o homem é sempre rico pela sua posição de usufrutuário das graças divinas. Graças divinas, o homem é rico. Olha, eu tenho uma máquina cerebral que me permite pensar de forma sadia. Eu tenho 2 olhos que me permitem enxergar. Eu tenho um sistema auditivo perfeito. Eu tenho meu sistema fonador, me faz com que eu me comunique. Eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas. Eu consigo me movimentar, meus rins estão perfeitos, meu coração está perfeito, meu sistema digestório está funcionando. Gente, isso tudo já é um patrimônio enorme. Então, perante a divindade, todos os filhos são ricos. Nós já temos riqueza demais para dar conta e responsabilidade. Por isso é que ele diz aqui, com responsabilidade dos bens materiais ou sem ela, o homem é sempre rico pela sua posição de usufrutuário das graças divinas. Usufrutuário das graças divinas, porque o corpo, fora o planeta que nós vivemos, o oxigênio, plantas, animais, tudo isso nos servindo. Nós somos usufrutuários, não somos donos. É um empréstimo divino ao qual nós teremos que prestar contas. A criatura encontrará responsabilidade na existência, razão porque os sinceros discípulos do Senhor são iguais aos seus olhos, sem preferência de qualquer natureza. Então, você acha que só quem vai prestar conta é o que tem muito dinheiro? Não, o que tem pouco também tem, porque já é uma riqueza possuir o próprio corpo físico. 259. No que se refere à prática da caridade, como interpretar o ensinamento de Jesus? Vamos lá. Qual é o ensinamento de Jesus? Aquele que tem será concedido em abundância, e aquele que não tem,
até mesmo o que tiver lhe será tirado. Como interpretar essa palavra? E nada melhor do que Emmanuel, Padre Damiano, explicando essa passagem aqui de Jesus, quando Jesus diz: aquele que tem será concedido em abundância, e aquele que não tem, até mesmo o que tiver lhe será tirado. Você diz: poxa, mas essa passagem é algo assim complexo. A pessoa, quem tem, mais será dado, e quem não tem, o pouco que tem será tirado. Do que Jesus estava falando? Vamos ver? A palavra de Jesus, em todas as circunstâncias, foi tocada de uma luz oculta, apresentando reflexos prismáticos, vários, né? É o prisma, né? Em todos os tempos, para a alma humana, na sua ascensão, para a sabedoria e para o amor. Porque as lições do nosso Senhor Jesus, os textos, a fala do nosso Senhor Jesus, não é uma fala estática, é uma fala em movimento. O que eu estou querendo dizer? Hoje, com a cabeça que nós temos, com o grau de evolução que nós temos, se nós pegarmos uma parábola do nosso Senhor Jesus e formos interpretar essa parábola, a gente vai conseguir tirar uma linha, um ponto. Se daqui a 3.000 anos nós pararmos, já bem mais evoluído, e formos avaliar essa mesma parábola, nós vamos tirar lições muito mais profundas. Então é por isso que o texto do nosso Senhor Jesus, que ele usa o termo prisma, ele tem várias facetas, são várias interpretações, e quanto maior o nosso processo de evolução intelecto-moral, maior a nossa condição de interpretar o texto. Em todos os tempos, para a alma humana, na sua ascensão para a sabedoria e para o amor. Antes de tudo, busquemos ajustar o conceito a nós próprios. Se possuímos a verdadeira caridade espiritual, por exemplo, porque lembra do texto, a quem mais tem, mais será dado. Então, o que eu falei ainda há pouco? Se eu não tenho, eu vou ler um texto, eu consigo tirar pouco dali. Se eu tenho muito conteúdo intelecto-moral, eu consigo tirar coisas enormes daquele texto. A quem tem, mais será dado ainda. E a quem não tem, o pouco que tem, às vezes até tirado. A pessoa não consegue interpretar. Continua ele. Se possuímos a verdadeira caridade espiritual, se trabalhamos pela nossa iluminação íntima, verdadeira caridade espiritual, se trabalhamos pela nossa iluminação íntima, irradiando luz espontaneamente para o caminho dos nossos irmãos em luta e aprendizado, mais receberemos das fontes puras dos planos espirituais mais elevados. Então, se eu dou luz, mais luz eu recebo ainda. Porque depois de valorizarmos a oportunidade recebida, horizontes infinitos se abrirão no campo ilimitado do universo para as nossas almas, o que não poderá acontecer aos que lançaram mão do sagrado ensejo de iluminação própria nas estradas da vida. Então, quem buscou a iluminação, mais iluminação terá. Quem abriu mão da iluminação, o pouco que tem vai perder. Porque só o ato de eu ter desistido já me faz perder tudo. Isso que ele diz. O que não poderá acontecer aos que lançaram mão da sagrada oportunidade de iluminação própria nas estradas da vida, com a mais evidente despreocupação de seus legítimos deveres. Qual é o nosso legítimo dever, gente? Praticar bem é o meio, mas qual é o fim? O meu legítimo dever é me tornar um humano melhor. É o meu aperfeiçoamento moral e intelectual. Esse é o legítimo dever. O que não poderá acontecer aos que lançaram mão do sagrado desejo, oportunidade de iluminação própria nas estradas da vida, com a mais evidente despreocupação de seus legítimos deveres, esquecendo o caminho melhor, trocado, então, pelas sensações efêmeras, rápidas,
da existência terrestre, contraindo novas dívidas e afastando de si mesmo as oportunidades para o futuro. Então, mais difíceis esse futuro e dolorosas. Então, ou seja, quem tem, mais conquista. Quem não tem, não quer ter, o pouco que tem acaba perdendo. Por isso é que Jesus fala: aquele que tem será concedido em abundância, e aquele que não tem, até mesmo que tiver, lhe será tirado. Vamos entrar no terceiro, religião. Olha que pergunta maravilhosa, 260. Em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação, que no caso é a ciência, e do raciocínio, que no caso é a filosofia, a religião, ela edifica e ilumina os sentimentos. Então ele coloca: a ciência é a experimentação, a filosofia é o raciocínio, e a religião, ela edifica e ilumina os sentimentos. Imagina um cientista nesse processo da religação, da religião. Imagina um filósofo no processo da religação da religião. Ele terá um sentimento iluminado. Pensa um cientista sem um sentimento iluminado. As primeiras se irmanam na sabedoria, a filosofia e a ciência, tá? A segunda personifica quem? O amor. As duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos, nas portas, nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então, é necessário a ciência, é necessário a filosofia e é necessário a religião, esse tríplice aspecto da doutrina. Então, quando eu falar em religião, eu vou entender a religião que edifica e ilumina os sentimentos. Eu vou entender que filosofia e ciência, as primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor. Essa seria a função da religião. Como interpretar a religião nas atividades da vida? Então, seria o amor, o sentimento. Vamos entrar em Velho Testamento, é o 3.1. Abre aspas. No princípio era o verbo, fecha aspas. Como deveremos entender esta afirmativa do texto sagrado? No princípio era o verbo. Vamos lá, vamos ver o nosso querido Emmanuel comentando. O apóstolo João ainda nos adverte que, abre aspas, o verbo era Deus e estava com Deus. Fecha aspas. Deus é o amor e vida. Deus é amor e vida e a mais perfeita expressão do verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria desde a organização primordial do planeta. Vou voltar. O apóstolo João ainda nos adverte que o verbo era Deus, e estava com Deus. O que diz o nosso Senhor Jesus? Eu e o Pai somos um só. Eu realizo a vontade do Pai. Nós já estudamos muito isso no espelho da vida. Então, nesse espelho da vida, o nosso Senhor Jesus refletia quem? Deus. Se olhasse para Jesus, nós víamos quem? Deus. Por isso que ele diz: vocês estão me vendo e não estão vendo Deus? Nesse processo de refletir como?
a atitude dele, a ação dele, o movimento dele, o querer dele, era de Deus. Refletir 100% Deus. É quando a gente deixa de refletir a si próprio e passa a refletir Deus na sua essência. Então, olha só. O apóstolo João ainda nos adverte que o verbo era Deus, porque no princípio era o verbo. E disse Deus, faça-se isso. E disse o Deus, separe o firmamento. E disse Deus. Isso está lá no Gênesis, livro mosaico. Quem era esse que disse, e disse, e disse? Quem é o verbo? E se nós formos estudar no livro A Caminho da Luz, quem é o co-criador? Quem é que forma o planeta? Quem é o maestro dessa nova formação desse planeta? Quem é? É Jesus. Mas ele está com Deus e reflete Deus. O apóstolo João ainda nos adverte que o verbo era Deus e estava com Deus. Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do verbo para o orbe terrestre era e é Jesus. Ele é o verbo. Expressão do verbo para o orbe terrestre era e é Jesus. Deus é o amor e vida, e a mais perfeita expressão do verbo para o orbe terrestre era e é Jesus. Identificado com a sua misericórdia e sabedoria, desde a organização primordial do planeta. A mais perfeita expressão do amor de Deus e da vida de Deus era o próprio Jesus. Qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade terrena para servir de guia e modelo? Visível ou oculto, o verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. O bom pedagogo terreno, quando ele quer verdadeiramente ensinar ao discípulo, ele não faz para o discípulo, ele estimula o discípulo a fazer. Esse é o bom pedagogo. Ele faz inclusive perguntas que ele, como pedagogo, sabe a resposta, mas ele pergunta para que o discípulo pense e responda. Ele estimula o outro e dá a oportunidade para o outro aprender, falando da pedagogia humana. Agora imagina a pedagogia divina. Então a gente vai aprendendo que o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Criador, ele delega e deixa o filho realizar. Deixa também o filho criar. O filho só nunca vai conseguir criar espírito e a matéria na sua essência, mas o filho vai conseguir criar e amar. Criar na condição de co-criar. 262. Por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? Em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre, sobre a égide sacrossanta do Cristo. Então, quando nós lermos lá, sendo falado para Israel, o povo de Israel, nós já sabemos que Israel é o quê? É a humanidade terrena. Na verdade, isso é um símbolo de toda a humanidade terrena. Muito bom esse capítulo que vai retratar a religião. Nós vamos parar aqui, tá bom? Agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade de estudo da obra O Consolador, e até o nosso próximo estudo, se Ele assim nos permitir.